Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Dizer que estamos aqui, irmãos, mais uma vez. Estava sentindo falta dos irmãos, mas eu estou um pouco ausente, mas é por conta de trabalho e também de estar dando uma força também lá no Córrego da Areia, porque a gente precisamos organizar algumas coisas concernente ao trabalho de evangelismo lá, e por isso que às vezes eu tenho que estar me dividindo. Além disso, ainda tem a questão do nosso trabalho secular. Quando chega esse período, aí fica um pouco difícil, fica um pouco corrido, mas eu vou dividindo, né? Eu vou dividindo. O dia que eu estou escalado, eu não pego serviço para poder me dedicar também na obra do Senhor. Eu queria convidar os irmãos para a gente fazer uma leitura da palavra de Deus. Eu não sei qual é a tradução que os irmãos estão usando. Na minha atualizada, eles dividiram o capítulo 4 em 3 partes. A primeira é do versículo 1 ao 6, a segunda é do 7 ao 19, do 7 ao 11, e o terceiro é do 12 ao 19. Então hoje nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 6. Primeira Pedro, capítulo 4, versículo 1 ao 6. Eu vou ler e os irmãos vão acompanhando, porque tem traduções diferentes, então eu leio aqui e os irmãos vão acompanhando, ou na projeção, ou na sua Bíblia, que diz assim: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Amém? Essa é a nossa leitura. E nós estamos vendo, irmãos, um evangelho que está querendo eliminar o sofrimento da vida dos cristãos, né? É um evangelho em que o crente não pode mais sofrer. Se está sofrendo, ele deve estar com algum pecado, deve estar acontecendo alguma coisa na vida dele, porque o crente não é para sofrer, não é? Mas só que nós sabemos pela palavra de Deus que o sofrimento, ele faz parte da vida, da caminhada cristã. E Pedro, ele vai trazer isso também. Ele vai começar dizendo que, ora, tendo Cristo sofrido na carne, ou seja, nós podemos observar que Cristo como um homem,
ele passou por muitos sofrimentos. Cristo, ele sofreu com o desprezo dos seus irmãos, ele sofreu com calúnias e difamação dos líderes religiosos. Ele sofreu também a questão de agressão físicas, né? E Pedro, ele vai trazer isso à memória dos seus leitores, tendo Cristo sofrido na carne. Ou seja, hoje, quem é que não sofre? Não é verdade? Todo mundo sofre, irmãos. Nós sofremos às vezes injustamente, mas ele vai mais além e ele vai dizer assim: armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. O que é que Pedro está dizendo? Que nós temos que nos armar. Ele vai usar aqui um termo militar, né? Quando os soldados, eles se armavam para uma guerra, eles colocavam toda a sua armadura para suportar aquela guerra que vinha. Então, ele vai chegar para os seus leitores e vai dizer: armai-vos com o quê? Com o mesmo pensamento que Cristo, ele teve. Ou seja, quando Cristo, ele era maltratado, ele não maltratava, ele tinha um pensamento e uma atitude totalmente diferente daqueles que o maltratavam. Então, o que é que nós aprendemos aqui? Qual é as atitudes que nós temos diante das coisas que sobrevêm sobre nossa vida? Qual é a postura que nós temos diante do sofrimento que vem sobre a nossa vida? Nós podemos observar, irmãos, o livro de Jó vai estar relatando ali o sofrimento de Jó. Jó era um homem rico, tinha de tudo, era o homem mais rico da sua época, e de repente, de uma hora para outra, ele perde tudo. Ele perde filho, ele perde fazenda, ele perde todos os seus bens. Mas diante de todo aquele sofrimento, o que foi que Jó fez? Jó chegou e disse assim: eu não vou querer servir mais esse Deus que não me protege. Essa não foi a atitude dele, mas diz a palavra de Deus que ele se prostra e adora, irmãos. Mas o que é que está acontecendo com os cristãos atuais? Quando se vê o sofrimento, em vez dele continuar firme na caminhada, em vez dele continuar seguindo em frente, em vez dele olhar para Cristo e o sofrimento que Cristo passou, qual é a atitude de muitos cristãos? É começar a desfalecer, é começar a murmurar, é começar a dizer que vai desistir, aí começa a dizer que Deus não cuida, começa a dizer que Deus não escuta a sua oração, e que ele não aceitou Jesus para estar passando por aquilo. É ou não é? Esta é a atitude de muitos cristãos. E quando a pessoa ela tem esta atitude, o que é que acontece? Com as murmurações, com as queixas, com os porquê, o que é que vai acarretar? Num afastamento da fé. Muitas pessoas deixaram Cristo por causa de quê? Do sofrimento. Porque alguém chegou para ela e disse assim: mas rapaz, e tu aceitasse Jesus para isso, filho? Quando tu estava no mundo, tu estava tão melhor, tu não passava privações, não faltava nada para você, não tinha problema nenhum dentro da tua casa, aí agora tu aceitasse Jesus, tu só anda chorando, tu só anda dizendo que está doendo, que está sofrendo, que está passando por isso, está passando por aquilo. Mas só que, irmãos, o sofrimento fez parte da caminhada de Cristo e também vai fazer parte da caminhada da sua igreja, irmãos. Então, que tipo de cristão nós estamos sendo diante das adversidades e do sofrimento? Quando nós começamos a analisar a palavra de Deus, nós vamos ver, irmãos, que na época do Novo Testamento, no período do Novo Testamento, a gente vai ver que a vida dos cristãos era uma vida de quê? De luta
e sofrimento. Eles eram açoitados, eles eram perseguidos, esbofeteados, maltratados. O exemplo disso foi Paulo, que foi apredejado, mas de repente ele se levanta e o povo fica tudo meio temeroso. Ele diz: não, importa que o evangelho seja pregado. A gente não via, irmão, esses homens que teve um compromisso com Cristo, baixando a sua cabeça e querendo retroceder e voltar atrás. Então que nós possamos ter essa postura e esta consciência de que nós se entregamos para Cristo, e o próprio Cristo, ele disse o que, irmãos? Ele disse que nós estávamos sendo enviados como o quê? Como ovelhas em meio de lobos. Então ser cristão naquele contexto era assinar o seu atestado de quê? De óbito, irmão. Ser cristão naquele contexto ali era seguir o mesmo caminho que Cristo seguiu. Tanto que ele vai dizer o quê? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas às vezes nós queremos uma vida de facilidade. E quando nós buscamos uma vida de facilidade, nós não queremos carregar em nosso corpo as marcas de Cristo. Não é verdade? Então o sofrimento, ele faz parte da caminhada cristã. Então, neste primeiro versículo aqui, nós podemos colocar: nós temos que nos armar primeiro com a palavra de Deus, irmãos. Porque se você não se alimentar da palavra de Deus, você não vai suportar as lutas e as dificuldades. Como assim, Robinilson? Como foi que Cristo venceu a tentação? Observa aí Mateus capítulo 4, do 1 ao 11. Então, a primeira arma, irmão, que o cristão ele tem que portar é as Escrituras, é a Bíblia Sagrada. E aos poucos as pessoas estão abrindo mão da leitura da Bíblia. Tem muitas pessoas que já não estão mais querendo carregar as Escrituras. Aí diz: não, mas eu já tenho no celular. Mas só que, irmãos, esse livro aqui, para hoje nós podemos carregar ele, foi preço de sangue. Teve pessoas que perderam a sua vida, e hoje há muitas pessoas que têm vergonha de carregar um exemplar da Bíblia Sagrada. Aí pode dizer: não, irmão, mas eu posso carregar no tablet, eu posso carregar no celular. Mas você sabia que você pode utilizar no celular? Mas você sabia que isso aqui, ela faz parte da identidade do cristão? É ou não é? Faz parte da identidade do cristão. Porque quando você porta ela que está ali, todo mundo vai dizer: olha, já vem um irmão ali. É ou não é? Já vai um irmão. Mas às vezes, irmão, o negócio está tão difícil que hoje não tem como distinguir quem serve a Deus e quem não serve, irmão. Isso é uma realidade. Então aqui, primeiro nós temos que se armar com a palavra. Por quê? Porque Jesus venceu as tentações usando a palavra. Essa tem que ser a nossa primeira arma. Segundo, nós temos que ler as Escrituras, porque através da palavra nós sabemos que o sofrimento faz parte da vida cristã. Quem não examina as Escrituras vai cair nesse evangelho, irmão, de que o crente não pode sofrer, de que o sofrimento é porque está em pecado. Então uma pessoa que não lê as Escrituras vai cair nesse falso evangelho. Mas se você tem a palavra de Deus guardada no teu coração, se você examina as Escrituras, você vai dizer logo: não, o sofrimento faz parte da caminhada cristã. Onde é que nós podemos ver isso? Através da palavra de Deus, quando Jesus falou, se não me foge da memória, em João capítulo 16 e o verso 36. Vamos ver. João 16,
36. Dezesseis, 33 diz assim, ó: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por, mas tende, eu venci. Então, quando você lê a palavra de Deus e alguém vem dizer, mas rapaz, o crente não é para estar sofrendo, não. Você vai dizer assim. Você vai dizer, olha, eu não sou maior do que o meu Senhor. Se o meu Senhor, Ele sofreu, eu também vou sofrer por amor ao Evangelho, irmãos. Sabendo de uma coisa, que no final da caminhada, nós vamos receber o galardão. Eu não sei como é que está a vida de vocês, não sei qual é o sofrimento que vocês estão a passar, mas eu sei de uma coisa, Jesus venceu e você também irá vencer em nome de Jesus. Qual foi a atitude de Jesus diante de grande sofrimento no Getsemane? Jesus estava ali, irmãos, suando gotas de sangue. Mas qual foi a postura dele ali? Ele se armou com a oração. Naquele momento de grande sofrimento, diz a palavra de Deus, que ele vai, dobra o seu joelho e ora ao Pai. Mas ele não diz assim, Pai, por que eu estou passando por isso? Como é que o Senhor permite isso? Não, ele dobra o joelho e diz assim, Pai, se for possível. Olha, irmão, a oração. É esse o sentimento e a postura que nós temos que ter. Que Pedro está registrando aqui no capítulo de número 4, versículo 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Então, quando ele chega lá diante daquela grande tribulação e sofrimento que ele estava passando, a oração dele foi, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. E diz que ele vai orar por 2 vezes. Aí depois ele volta, encontra aqueles que estavam para apoiá-lo em oração dormindo. Ele acorda e diz assim, olha, orai e vigiai para não entrar em tentação. Depois ele vai voltar novamente, olha a postura de Cristo. Aí ele vai dizer, Pai, se não for possível, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Mas às vezes nós, diante do sofrimento, nós queremos que Ele faça a nossa vontade. Sabe por que alguns naufragam na fé? É porque Deus, irmãos, nós temos que aprender isso. Ele sempre vai fazer a sua vontade, porque Ele sabe que a vontade dEle é a melhor para a minha vida e para a tua vida. Só que tem pessoas que não entendem isto. Então, quando Deus faz a vontade dEle, Ele abandona a fé, Ele abandona Cristo, porque Ele diz, se for assim eu não quero. Mas que nós possamos aprender que o sofrimento faz parte da vida cristã. Mas nós também podemos aprender aqui, nesse capítulo 4, verso 1 e 2, diz assim, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscência, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatria. Então aqui ele vai falar que aquele que aceitou o sacrifício de Cristo, ele não pode mais andar da mesma forma que andava os gentios de outrora e que ele também andava. Só que hoje, se a gente for observar, as pessoas estão querendo andar da mesma forma que o mundo anda. E o reflexo disso, irmãos, talvez alguém diga, Robenilson, às vezes tem um discurso meio legalista. Não é legalista não. É que hoje está muito difícil, irmãos. Está muito difícil mesmo.
Por quê? Porque até os nossos hinos estão se parecendo mais música. Antigamente era difícil você ver um hino que falasse sobre amor, né? Quando a pessoa às vezes terminava um relacionamento, o que era que a pessoa ia escutar? Não era aquela música internacional, não era? Né? Aí escutava aquelas musicazinhas meia melosa, né? Aí a pessoa começava a ficar se lembrando, né? Da pessoa, mas rapaz, que saudade dela, que saudade dele. Era ou não era? Hoje tem esse tipo de música no segmento gospel. Ou não tem? Aquelas musiquinhas em que tira Cristo do centro e bota o ser humano, irmãos. Quer dizer, músicas nossas que às vezes não é compatível para o ambiente. A gente sabe que o ritmo é universal, mas tem ritmos que não faz parte do nosso ambiente. Um exemplo, tem eventos que está quase igual ao evento do mundo. Onde era que você via show de luzes? Onde era que você via todo mundo pulando e se agitando? Aonde era? Era quando você estava lá fora. Aí tinha aquele negócio de estar pulando e estar gritando. Irmão, quando eu não era crente, eu participava de baile funk. Eu sei o que eu estou falando. Às vezes é algo que só vai mexer com a carne, mas não alcança o espírito. É coisa que está se igualando, irmão, ao mundo. Isso é uma realidade. Aí você pode dizer, mas Robinho, eu não concordo. Está certo, você não concorda. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha. Mas eu acho, irmão, que hoje as coisas estão complicadas. Porque não podemos andar da mesma forma que andávamos antes. Ou seja, se nós se entregamos para Cristo, nós temos que viver de uma forma diferente. E eu não estou falando só no sentido de uso e costume. São coisas que antigamente era errado e hoje não é. Porque as pessoas dizem, não, a gente analisou direitinho as escrituras. Irmãos, o que é que Pedro está dizendo aqui? Para que o tempo que ainda nos resta aqui na terra, irmão, esse tempo que a gente não sabe quando é que vai se findar, a gente só sabe que a gente abriu os olhos hoje, mas o tempo que nos resta, como é que nós estamos andando na presença de Deus? Se neste momento a gente fosse fazer uma análise da nossa vida, o que mudou na minha vida? O que transformou em minha vida? Pessoas, às vezes, que bebia lá no mundo, se entregou para Jesus e ainda continua se embriagando. Que transformação é essa? Me diga aí, que transformação é essa? Aí tem gente que diz, não, irmão, mas beber não é pecado, não. É. Onde é que está na Bíblia que beber é pecado? É verdade. Mas só que tem coisas que na mente do povo que ainda não teve um encontro com Cristo, se constituiu um pecado. Para eles é um pecado. Você sabia? Tem muitas coisas que para o povo aí fora, a gente sabe que não é. Mas o povo se escandaliza com o que nós fazemos. A gente tem a consciência de que não é. Mas para eles é pecado. Então nós temos que andar de uma forma que a gente não venha causar escândalo para o Evangelho. Então, primeiro, porque nós morremos para o pecado, por isso que nós não podemos mais viver da mesma forma, esse resto de tempo que nos resta, irmão, nós não podemos viver da mesma forma. Primeiro, por quê? Porque nós morremos para o pecado. Observa aí Romanos 6, a gente vai ver isso em Romanos 6. Romanos 6, do 1 ao 14, vai nos falar isso. Vai dizer assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi
ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Tem que ter uma novidade. É o que João, ele vai falar com outras palavras, dizendo o que, irmãos? Que haja frutos dignos de arrependimento. Ou seja, tem que ter algo de novo na nossa vida. É quando o apóstolo Paulo, ele disse assim, que nós somos hoje novas criaturas. E novo ali, não é novo no sentido de um recém-nascido que nasceu agora, mas novo ali é no sentido de transformação, de mudança. Então, quando ele diz nova criatura, não é no sentido que as coisas que a gente fez no passado, a gente pode voltar lá e consertar, não. O que aconteceu, aconteceu. Mas novo é novo em qualidade. É a pessoa pegar um carro velho, todo acabado, e a pessoa dizer, rapaz, eu vou deixar esse carro novo. Aí ele pega aquele carro ali, dá uma repaginada naquele carro, aí quem vê, aí vai dizer o que, Rafael? Mas rapaz, esse carro está novinho. Mas é o carro novo? Ele não é novo no tempo, ele é novo em qualidade. E aí? As qualidades de um cristão que tem que haver na nossa vida. Então, porque nós morremos para o pecado. Segundo, por que nós não podemos andar da mesma forma que nós andávamos? Porque éramos trevas. Você vai ver isso aí em Efésios 5 e o versículo de número 8. Observa aí. É por isso que nós não podemos andar da mesma forma. Vai nos dizer assim, ó. Pois, outrora, erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos. Entendeu agora, irmão? Por que nós não podemos andar da mesma forma? Com o mesmo comportamento? Com o mesmo procedimento? Esse restinho de tempo que a gente está aqui na terra, irmão, a gente tem que remir o tempo. A gente temos que ser renovado a cada dia. Não é de uma vez para outra, não. É dia a dia. Mudou um negócio aqui, mudou outro ali, mudou outro mais na frente, até a gente chegar à estatura de varão perfeito. Não é que nós não vamos pecar mais, não é que nós não vamos falhar mais, mas a cada dia nós vamos servindo a Deus e vamos ganhando qualidade na nossa comunhão e na nossa caminhada com Cristo. Terceiro, porque que nós não podemos andar da mesma forma que andávamos antes? Porque somos sal e luz do mundo. Né? Nós podemos ver isso em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Então observe que Jesus vai chegar e vai dizer assim: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. E para que é o sal? O sal era utilizado para quê? Antigamente, quando não tinha a geladeira, para preservar, não era? A gente pegava o sal ali para preservar. A carne estava querendo apodrecer e jogava um bocado de sal ali, conservava. Mas você pode observar que, eu não sei se os irmãos se lembram, não é porque eu sou muito velho, irmão, mas eu ainda peguei esse período. Tinha pessoa que estava conversando coisas que não era do agrado de Deus e nem era para um cristão ouvir. O que era que acontecia quando um crente chegava perto? Rapaz, olha, para aí que chegou o irmão aí, ó. Era assim ou não era? Rapaz, olha, respeita a irmã aí. Rapaz, respeita o irmão aí. Era ou não era? Mas hoje em dia, irmão, nós estamos vivendo um evangelho em que os crentes entram na brincadeira também. O povo já não está respeitando porque está se misturando, se tornando insípido. Já não está conservando mais. Entra na brincadeira e dá aquela gargalhada e fica ali no meio. Aí o povo faz, tu é um da gente, rapaz. Está se misturando, mas só que o cristão, irmão, ele ainda é o que Jesus disse que ele é, luz do mundo. Esse é o evangelho de Jesus, irmão. Uma certa vez, aí chegaram para mim e disseram, rapaz, vai chegar um período que tu não vai pregar em canto nenhum. Eu disse, por quê? Tu tem que mudar, rapaz, teu jeito de pregar. Poxa, isso aí já está no passado.
está preso no passado, o negócio só evoluiu. Eu disse, meu filho, quando eu vou pregar, eu não prego para fazer agenda não, viu? Se for para eu ficar do mesmo jeito, eu volto para o mundo. Eu volto para o mundo e pinto certo lá fora. Mas enquanto eu tivesse vindo a Jesus, eu vou ser o mesmo quadrado de quando eu me entreguei para Ele, irmão. A pessoa tem que olhar para você e tem que ver uma diferença, tem que sentir uma confiança, irmão. Antigamente, irmão, a casa do crente não parava de ter visita, não. Era gente, rapaz, eu quero que tu vá na minha casa para orar. O que é que o povo está fazendo hoje? Está chamando quem? O povo vai ver se está chamando outras instituições aí. Eu não vou falar por questão de ética. Mas tem gente que não está chamando mais crente, não. Rapaz, eu vou chamar fulana de tal, porque ela faz um negócio que é na hora. Mas antigamente, irmão, não era assim, não. Rapaz, olha, vai na casa de Josa e chama ela para fazer uma oração na tua casa. Tinha alguém que caía endemoniado, a pessoa dizia, vai na casa de Rafael, chama Rafael, que ele vai orar lá, rapaz. Era assim antigamente, irmão. Mas por quê? Porque o povo já não está sentindo mais firmeza e nem está vendo o poder de conservar de muitas igrejas, irmãos. Jesus ainda vem buscar um povo santo, lavado no seu sangue e que ainda faz a diferença aonde está, irmão. Tem que ter. Por quê? Porque nós morremos para o pecado. Nós éramos trevas, mas agora nós somos luz. E o próprio Jesus, ele disse, porque somos sal e a luz do mundo. Mas se não me foge da memória, o apóstolo Paulo, ele disse assim, que a luz que existe em vocês, que não seja trevas. Então, esse pouco tempo, irmão, que nos resta, nós temos que fazer uma reflexão de como está a nossa caminhada cristã. Nós estamos parecidos com Cristo? Nós estamos mais próximos de Cristo? Ou nós estamos mais próximos do mundo? E para concluir, no versículo 4 a 6, ele diz, um dia todos irão prestar contas pelos seus atos diante de Deus. E o apóstolo Paulo, certa vez, não me lembro do texto agora, mas a palavra está no coração. Ele disse assim, eu tenho zelo de vós com zelo de Deus. Tem como achar aí, Rafael, esse versículo? Eu tenho zelo de vós com zelo de Deus, porque eu tenho preparado vocês para apresentar a um noivo, a saber, a Cristo. Então, olha a preocupação do líder Paulo. Ele disse, eu estou com zelo com vocês. Isso é zelo meu. Eu estou sendo zeloso com vocês, porque eu quero apresentar vocês a Cristo. Como é que nós vamos estar diante de Cristo, irmãos? Hoje nós precisamos pensar sobre a nossa caminhada cristã. Que você possa fazer uma reflexão da tua caminhada com Cristo, irmão, do dia que você se entregou para Ele e até quando você está. Porque se a gente não vigiar, irmãos, a gente vai se afastando sem saber, assim como Sansão. Você sabia disso? Sansão ia, espedaçava tudo, só que teve um momento que ele disse, eu vou sair como das outras vezes. E diz assim, e não sabia ele que Deus já não era mais com ele. E tem muitas pessoas, e vou mais além, tem muitas igrejas em que Deus já não está habitando, porque está querendo fazer pacto com o mundo. E nós podemos ver isso, sabe aonde? Uma das cartas à igreja do Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Por quê? Porque Cristo estava fora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Lembre-se, você é luz, você é sal. Onde você estiver, o ambiente tem que ser mudado em nome de Jesus. Mas além disso, tem um texto aqui que é muito complicado de interpretação. Por quê? Porque tem 4 interpretações ou mais, mas pelo menos eu vi 4 interpretações acerca desse texto. Mas a interpretação que eu acho que é mais bíblica e que se aproxima mais próximo das Escrituras,
é que quando Pedro diz que o evangelho, observa aí a gente já termina. Verso 6. 4 e o verso de número 6 vai nos dizer assim, ó. Pois, para este fim, foi o evangelho pregado também a mortos. Então, esse texto é um pouco complicado, porque nós temos 4 interpretações. Mas eu acredito que o que se aproxima mais das Escrituras é que Pedro, ele está falando que o evangelho, ele foi pregado durante o ministério de Cristo. As pessoas ouviram o evangelho ali, essas pessoas morreram. Então, quando Pedro ele chega e diz, o evangelho foi evangelizado e falando aos mortos, eu acredito que ele está se referindo às pessoas que estão mortas espiritualmente. Por quê? Porque as Escrituras nos mostram isso. Um exemplo, para a gente não se prolongar. Por que eu acredito que são pessoas que estão mortas espiritualmente? Porque, primeiro, em Adão, toda a humanidade não morreu. Vai dizer em Gênesis, capítulo 2, que se o homem comesse da árvore da vida e da morte, ele fazia o quê? Ele morria. Então, ele come e morre espiritualmente. Aí, nós chegamos em Romanos, capítulo 5, versículo 8, se não me foge da memória, de assim como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado, a morte. E se a gente for para Efésios, capítulo 2, vai dizer que os homens estão mortos em seus delitos e pecado, irmãos. Então, o evangelho, ele está sendo pregado para vivos, que somos nós, e para os mortos em Adão. Amém? E nós precisamos saber que naquele último dia, nós vamos prestar conta de tudo. Agora, por que eu acho que essa interpretação é a mais correta? Porque a gente não vai ver na Bíblia que os mortos ele têm uma segunda oportunidade para se arrepender. É por isso que eu acredito que essa interpretação era a mais correta. Porque a gente pode ver em Hebreus 9, 27, e assim, como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Amém? Então, por isso que eu acredito que essa interpretação aqui, que o evangelho foi pregado aos mortos, é as pessoas mortas espiritualmente. E eu quero concluir dizendo que tudo que a gente vier fazer, irmãos, talvez eu não veja, talvez o pastor não veja, talvez o teu irmão de banco não veja, mas Deus está com os seus olhos de chamas de fogo, olhando para mim e olhando para você. E aquilo que você pensa que está escondido, naquele último dia, a gente vai ter que prestar conta. Amém, irmãos? Então, que ficamos de pé, irmãos, que nós possamos fazer uma análise, essa é a minha conclusão, que nós possamos, irmão, fazer uma análise de como está a nossa vida. Mas, irmão, eu errei tanto e essa palavra mexeu comigo. Então, a partir de hoje, começa a mudar algumas coisas na tua vida, na tua caminhada cristã, e eu creio que Deus, Ele vai te ajudar a superar os problemas e os erros. Amém? Em nome de Jesus.